Amém, glória a Deus. Que atmosfera, irmão. Dá vontade nem de sair, né? Amém. Vocês estão aqui? Vocês estão cansados? Amém, eu estou cansado. Mas eu esforço para colocar força para a minha alma, os meus pensamentos estarem aqui, para me receber da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, o tema da minha ministração de hoje é campo de batalha, né? Eu coloquei esse tema. Na verdade, eu vou estar ministrando para mim. Vou estar ministrando para mim e vou deixar vocês escutar a minha ministração. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em 2 Coríntios 10:4. Abra a tua Bíblia aí em 2 Coríntios 10:4. Aleluia. Pega sua Bíblia, seu celular, vamos fazer a confissão. Pega assim bem alto para a gente ver. Repita comigo, essa é a minha Bíblia. Ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão e expectativa no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Como eu estava falando para vocês, irmãos, o tema que brotou no meu coração é campo de batalha. E aonde que é o campo de batalha nosso hoje? Na nossa mente. Então nós vamos tratar a respeito disso. Então 2 Coríntios 10:4, você já abriu? 2 Coríntios 10:4. Vamos ali no 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? O que está falando aqui? Que as nossas armas, as armas que nós lutamos não é deste mundo. E essas armas que falam a respeito para destruir essas fortalezas são aonde? Na nossa mente. Diga comigo, na minha mente. Ela é poderosa para destruir. Amém? Deixa eu compartilhar com você uma história que aconteceu lá nos meados de 66 a.C. Um rapaz chamava Pompeu. Já ouviu falar dessa história? Você que foi para a escola... Já ouviu falar a respeito da história de Pompeu, né? O Pompeu, ele foi levantado para poder paralisar, né, destruir os piratas que estavam ali saqueando os navios da Roma, que estavam levando mantimento, sementes, essas coisas todas, trigos, né, para o povo. E os piratas, durante 100 anos mais ou menos, eles estavam saqueando constantemente os navios romanos. Olha só. E quando nós falamos a respeito dos romanos, né, nós sabemos que era um batalhão, né, que era um exército muito poderoso, não é mesmo? Mas mesmo assim, sendo tão poderoso, os piratas conseguiam roubar os romanos, saquear o mantimento deles. E durante quase 100 anos estava acontecendo isso, e surgiu e foi nomeado Pompeu, né, que ele foi nomeado para poder resolver essa situação toda. Então ele foi levantado no intuito de resolver essa bronca toda. Aquilo que eles não conseguiam, né, em 100 anos, deram 3 meses para ele, 3 anos para ele poder resolver toda essa situação, essa bronca toda aí. E Pompeu, quando começou a assumir toda a situação, que foi batalhar com aqueles piratas, né, ele começou a perceber as táticas e começou a estudar as táticas dos piratas, pelo qual eles estavam conseguindo saquear, né, os navios romanos. Então, nesse lugar onde que eles passavam com esses navios, eles tinham muitas rochas, e os piratas ficavam escondidos nesse lugar. E quando eles atacavam, aparecia ali, eles atacavam os navios, e logo eles voltavam para essas rochas, e os romanos não conseguiam fazer praticamente quase nada.
conseguia pegar um ali, outro aqui, mas não conseguia paralisar aquele sangramento, aquilo que estava acontecendo ali durante tanto tempo. E Pompeu, vendo aquilo ali, estudando, ele conseguiu solucionar essa situação em 3 meses. Diga comigo, uau! Uau! Por quê? Porque ele viu que não adianta ir atrás dos piratas, correr atrás dos piratas, mas sim ir aonde que eles iam se refugiar. Então eles foram diretamente na fonte, na raiz do problema, para poder destruir essas fortalezas. E assim ele destruía aonde que eles ficavam escondidos, destruía aonde que eles ficavam se escondendo, né? se alojando. E assim eles conseguiram vencer aqueles piratas em 3 meses. O que eu quero trazer com isso nessa noite? Eu quero falar com você que muitas das vezes a gente fica querendo e lutando, na verdade, muitas das vezes com os nossos pensamentos, com coisas que foram implantadas dentro de nós, pensamentos que estão como essas rochas, né, que é chamada, a palavra de Deus chama como sofismas. Sofisma é algo que é um pensamento equivocado que foi plantado, gerado dentro de você. Amém? Glória a Deus. Não dorma não, viu? Sei que vocês estão cansados, mas não durma não. Senão você vai perder a palavra. Então, durante esse tempo que Pompeu ele conseguiu fazer isso, ele notou que precisaria ir justamente aonde que na raiz da situação, na raiz do problema, senão não conseguiriam resolver aquela situação toda. A gente fica correndo, tentando apagar um fogo ali, outro fogo ali, mas a gente precisa saber aonde está começando o fogo na nossa vida, aonde que está começando o fogo, a raiz, as origens que ocorrem dentro de nós. E diga comigo, está dentro da minha mente. Está dentro da sua mente. Por quê? Porque quando você vai crescendo, se desenvolvendo, desde que você nasce até a sua vida adulta, você é feito de orientações, você é feito como é que fala? Educação, você é feito de relacionamentos, não é mesmo? E assim você vem crescendo, 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 até chegar nessa fase adulta que você está hoje. Você é fruto de coisas que foram plantadas dentro de você, amém? É verdade ou é mentira? Então, dependendo do contexto onde que você nasceu, dependendo do contexto onde que você foi criado, tem muitas sofismas implantadas dentro de você que você nem sabe. Sofisma, quando a gente fala a respeito de sofisma, são aqueles pensamentos equivocados que você acha que é certo. Até você perceber que as raízes, as origens dessas sofismas são erradas, e você vai ali retirar toda aquela situação, retirar aqueles pensamentos equivocados. Amém? Estão me acompanhando? Glória a Deus. Me acompanhem, gente. Continuando aqui em 2 Coríntios 10:5, está falando assim: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Conhecimento de Deus, é a mesma versão, né? Todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, nós precisamos elevar o padrão do nosso nível, dos nossos pensamentos, com a palavra de Deus. Amém? Você está me entendendo? Sabe, essas fortalezas, elas são criadas, são geradas dentro da gente, né? Ela é formada através de um forte impacto que é feito na tua vida, ou de repetições. Então, toda vez que você, quando era criança, a sua mãe ou seu pai falava que você era tolo, e você cresceu ouvindo que você é tolo, você é tolo, você é tolo, você faz tolice, faz tolice, faz tolice, você cresceu tolo, porque isso foi impregnado, tá certo as palavras? Impregnado, tá estranho não. Impregnado, você está me ensinando errado. Impregnado dentro de você, amém? Meu ponto está falando mais japonês do que eu. Impregnado dentro de você. Então, tudo que é construído dentro de você
essas raízes, essas origens da onde você veio. Agora imagina uma criança que está nesse contexto crescendo, numa casa totalmente fora da palavra, fora do contexto da palavra de Deus. Como é que essa criança vai se tornar quando virar adulto? Uma criança que ela foi abusada, como é que ela vai crescer? A maioria das depressões de hoje em dia que as pessoas estão, são porque sofreram na sua infância. Você está comigo? E por mais que você tenha um pai e uma mãe presentes, talvez isso não foi, não estava presente fisicamente, mas não estava presente com você ali sentimentalmente. Então houve uma lacuna, houve um desligamento, um rompimento entre vocês, e você cresceu praticamente órfão. Outra crença que é plantada dentro de você: homem nenhum presta. Aquelas mães que cresceram ouvindo as suas mães falando: homem é tudo igual, nenhum presta. Então como é que você vai acreditar que um dia você vai ter um relacionamento bom, um casamento bom, se você escutou a vida toda que homem nenhum presta? É forte. E o interessante é que a gente não para por aí, a gente passa isso de geração para geração, de mãe para filha, de pai para filho, vem passando constantemente esses mesmos ensinamentos errados para a nossa geração. Você cresceu com isso tudo, você cresceu com essa bagagem, com essa sofisma dentro de você. Agora você tem um filho, agora você é adulto, agora você está passando esses pensamentos, essas falas, essas crenças erradas agora para a outra geração. Não! A maldição tem que ser quebrada. Você está comigo? Porque parece que as mesmas coisas, elas vêm se repetindo na vida das pessoas. Aconteceu com a mãe, aí quando a filha vem fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros, cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos pecados da mãe. Mas eu eduquei minha filha tão bem. Mas quando lá no passado ela ouvia que homem nenhum presta, que homem nenhum não vale para nada. Sabe, a maioria da responsabilidade das pessoas, dos nossos filhos praticamente, a responsabilidade é totalmente nossa. E vocês que são jovens, que estão crescendo em adulto, que para a fase adulta agora, vocês têm a oportunidade de estar escutando agora uma palavra como essa e paralisar-se e porventura vem escutando algo do tipo assim. E não vir levando para a vida de vocês até o ponto de quando vocês casarem, repassar isso para a geração futura. Amém? Você está comigo? Aleluia. Sabe, os filhos fazem o que vê os seus pais fazerem. Eu não preciso sentar com o filho de ninguém para ver como é dentro da sua casa. Nós conseguimos ler totalmente como os seus pais agem e de que forma eles se comportam, vendo ou conversando com seus filhos. Você está comigo? A gente não precisa fazer um gabinete para saber porque o seu filho está gritando com as outras crianças, porque o seu filho está tão rebelde. Vai ver a origem, como que está acontecendo dentro da sua própria casa. É briga constantemente, pai brigando, gritando, mãe gritando. Briga entre casal, briga com os seus filhos, gritando constantemente. Vai o quê? Replicar tudo isso que está acontecendo. Amém? Eu sabia que vocês iam dar muito glória a Deus hoje, sair correndo. Segura eles, diácono. Aleluia. É salvação para a nossa vida, amém? Amém. Sabe, nós não temos que viver a história dos nossos pais. Não precisamos viver as mesmas coisas, as mesmas histórias ou erros que os nossos pais cometeram.
Lembra que Deus nos deu uma vida em abundância para nós? Aleluia. Quando eu me converti, né? Eu ficava com muito cuidado com meus filhos, com o Lucas e com a Emily, que estava na fase adolescente, entrando na fase adolescente já, ou já estava na fase adolescente. Lucas já estava entrando, a Emily ainda estava criança ainda. Mas quando eu me converti, eles estavam entrando nessa fase. E o que vinha na minha cabeça era aquele cuidado de eles não cometerem os mesmos erros que eu cometi lá atrás. E no decorrer dos anos que foram passando, eu vi eles crescendo, viraram adultos, e eu me perguntava para mim: Senhor, como assim eles não erraram como eu errei? O meu maior medo, que a gente não tem medo, né? Receio. Mas o meu maior receio era eles cometerem os mesmos erros que eu cometi lá atrás, quando jovem. Mas aprove a Deus que o Lucas e a Emily não precisaram cometer os mesmos erros que eu cometi. E eu ficava me perguntando, por que eles não cometeram? Por que tem tanta diferença assim que, mesmo estando na mesma situação, expostos aos pecados, mesmo assim eles permaneceram firmes na palavra de Deus? Eu ficava me perguntando, Senhor, meu Deus do céu, obrigado, Senhor. Mas sabe, queridos, é a respeito desse posicionamento, é a respeito de se posicionar contra essa maldição hereditária, e querer fazer o certo, quebrar todas essas sofismas. Antigamente meus pais pode ter errado comigo, mas eu não preciso errar com meus filhos. Amém? Nós não precisamos repetir as histórias que os nossos pais erraram. Agora você tem que entender, abrir a sua cabeça e entender que eu mereço do bom e do melhor dessa terra. Eu mereço aquilo que Deus tem preparado para mim, que já preparou na verdade, eu preciso só tomar posse. Aleluia. Você está comigo? Quando eu era jovem, eu já contei essa história aqui várias vezes para você. Meus pais foram agricultores, né? E a minha infância toda foi capinar mato. E a minha tarefa de casa era, quando eu chegasse da escola, era para me capinar mato, capinar o quintal, capinar as hortas. E era muita coisa, viu? Não era pouca coisa não. Enquanto meus pais não chegavam, eu tinha que estar lá, capinando. E ele me dava uma tarefa: ó, aquela hectare todinha ali, você vai capinar até eu chegar, viu? Amém. Eu chegava em casa, toma ele capinar. E isso fez calos nas minhas mãos. Isso gerou calos na minha mão, quando eu era criança. O interessante é que esses calos até hoje, eles têm aqui na minha mão. E por mais que hoje eu tenha uma vida light, uma vida tranquila, esses calos, eles não vão embora, não saem daqui. É claro que se fazer algum tratamento, alguma raspagem, não sei, né, talvez minha mão volte a ser fininha igual a do Emerson, estou brincando. Minha mão seja novamente fininha, né? Delicada, apesar que eu preciso ser delicado, mas eu estou falando a respeito desses calos que não saem por nada. Eu posso fazer qualquer hoje, começar a fazer academia, não usar luva, minha mão vai estar calejada, não vai dar bolha, não vai dar nada, porque já foi calejado lá atrás. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda que tem pensamentos que foram embutidos dentro de você, crenças que foi colocado dentro de você, que está calejado como o meu calo mesmo, e você não consegue arrancar de você, somente com a palavra de Deus. Mas nós precisamos dar o passo de querer,
de querer uma mudança de vida, de querer ter uma metanoia, uma renovação na nossa mente, mudança de hábitos. A gente precisa querer, em primeiro lugar. Porque na minha cabeça eu era perfeito. Mamãe sempre falava, afinal de contas. Não é não? Sua mãe não fala para vocês que vocês são maravilhosos, perfeitos. Dona Mica falava, viu? Então, pessoal, às vezes essas sofismas estão tão arraizadas dentro da gente, que a gente, às vezes, nem é perceptível, mas em volta de você, com certeza, você já ouviu alguém falar e comentar a respeito disso. Talvez você tenha machucado as pessoas, machucado o seu próximo, sem perceber. Por quê? Porque você está calejado, calejada, que nem percebe que está machucando as pessoas. De uma forma grosseira que você fala às vezes, de alguma reação sua. Está comigo? Vai recebendo, vai olhando para frente, ninguém vai perceber. Amém? Então, engraçado que Deus, ele retirou Abraão, né, da sua terra. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou lhe mostrar um lugar que manda leite e mel. Porque Abraão, será que ele teria que sair aonde que ele já era próspero, para um lugar deserto? Já parou para pensar nisso? Porque Abraão, se vocês não sabem, ele era próspero já. Era um homem de muitas posses. Mas Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou lhe mostrar um lugar onde que manda leite e mel. Eu vou fazer você próspero. Mas Abraão poderia falar assim: mas eu já sou próspero aqui. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus queria mostrar para Abraão que ele precisava sair daquele círculo vicioso, quebrar aquele círculo onde que ele era limitado, onde que Deus não conseguia alcançá-lo. Mas tirando dali, Deus começou a tratá-lo, até que ele se tornou pai de multidões. E não foi de um dia para outro não que Abraão conseguiu ter o Isaac. Não foi de um dia para o outro não, foi anos e anos trabalhando. Abraão passou a chamar Abraão, e todo mundo que fala: pai de multidões, pai de nações, pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Isso foi anos sendo construído dentro dele, gerando fé, mudando a mentalidade dele, trazendo fé para ele. Já parou para pensar nisso? Foi anos e anos trabalhando, Deus falando para ele: quando você tiver cara de baixo, olha para baixo aí, meu filho, olha o tanto de areia aí, consegue contar? Não, vai ser a sua descendência. Aí eu olhando lá para o céu: meu Deus, o que está acontecendo? Está vendo as estrelas? Vai ser a sua descendência. Assim vai ser. Então todo o tempo Deus estava alimentando ele ali, e ele só pôde fazer isso quando ele saiu daquele ciclo familiar que estava paralisando ele de certa forma. Talvez Deus não conseguiria prosperá-lo ali onde que ele estava. E prosperidade não é somente financeira, é em todas as áreas da nossa vida, até as nossas emoções. Nós precisamos ser prósperos, emocionalmente saudáveis. Saúde emocional. Agora a gente está vendo uma geração sendo criada cheia de mimimi, cheia de não me toque, cheia de nhanhanhã. Meu amigo, pelo amor de Deus. Hoje lá na escolinha, acho que foi hoje, ou foi ontem, o Ravi, a gente foi buscar os meninos, o Ravi na escola. Aí a professora, o Ravi estava reclamando que o amiguinho chamou ele de chinês. Até eu pegaria, até eu ficaria, tô brincando. Mas o amiguinho dele chamou chinês, chamou ele de burro. E ele queria mostrar, apontar quem que estava fazendo aquele bullying com ele. Aí olhando para aquilo ali: tu vira homem, caba velho, né? A Fabiana: quem foi? Não, vamos trabalhar, vamos conversar depois, não sei o quê. E a professora também, nhanhanhã. Eu falei: rapaz, deixa de coisa. Você é isso aí que está falando? Não. Então tá bom, pronto, morreu o assunto. Para que ficar alimentando um sentimento que não tem necessidade?
Aqui é faca na caveira, viu? Eu estou criando um homem. Na verdade, 3 homens e uma mulher. Amém? Então não tem necessidade, às vezes, de certos posicionamentos da gente, porque a gente está enchendo egos, coisas desnecessárias, alma. E a palavra de Deus chama isso de carnalidade. Qual é o sentimento que eu estou criando no Ravi se eu alimentar? Ah, meu filho, vamos ali ver. O que está chamando você de chinês, cara? Poxa, se fosse até coreano, mas chinês. Cabelo de chinês. Para que de acho eu vou alimentar esse sentimento? Não tem necessidade. E eu estou falando, usando o exemplo do Ravi, mas são em várias áreas da nossa vida que a gente tem alimentado esse ego da gente, passado a mão nas nossas emoções, no nosso mimimi, no nosso ai, ai, ai. Se posicione como crente. Vire homem. Vire mulher. Amém. Você está me entendendo? Eu amo você. Mesmo que você talvez não me ame, eu amo você. Em Romanos 12, 2, abra por favor, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldar aos padrões deste mundo é o quê? Não se amoldar aos padrões desse mundo é o quê? Não aceitar aquilo que o mundo está oferecendo para você, porque isso é contrário à palavra de Deus. Mas renova-se com a palavra de Deus. Renova a sua mente com a palavra de Deus, porque aí você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, chegou o tempo da gente amadurecer. Amadurecer. O seu ouvido, ele não é pinico. Amém? O seu ouvido, ele não é pinico. Se alguém está chegando para você, fofocando, falando de coisas aleatórias que não vai influenciar você a nada, não vai elevar você para crescimento nenhum, não vai te edificar em nada, meu filho, não empreste seu ouvido para nada. Não empreste seu ouvido para essas coisas. Não alimenta o ego da outra pessoa que está derramando, despejando lixo em você. Não, gente. Melhore. Se ela veio falar 1 ou 2 vezes, 3 vezes para você, é porque você não cortou. É porque você ainda está dando ouvidos para ela, para a pessoa ou para ele, seja lá quem for. Mas quando você vai lá o quê? Cortar as sofismas, derrubar essas muralhas, esses sofismas, cortar o mal pela raiz, com certeza nunca mais vai falar com você, despejar lixo em você. Porque uma vez que você, mesmo que você não concorde, mas escuta, aquilo cai no seu coração. Porque não tem como evitar você de pensar quando é lançada uma palavra sobre você. Quer um exemplo? Eu tenho domínio sobre o seu pensamento, quer ver? Quer ver? Então não é para pensar, não pense num elefante rosa de bolinha azul. Não pense. Todo mundo pensou. Eu tenho domínio sobre você, seu pensamento. Está entendendo? Então mesmo que você, mas eu não concordo, mas você está ouvindo, uma hora aquilo ali pode cair no seu coração. Amém? Por mais que seja da família, não dê ouvidos a fofocas, não vai edificar em nada. Pergunta, você está querendo falar comigo? Fale. O que isso vai trazer de benefício para nós? O que isso vai resolver?
O que isso vai trazer uma edificação? O que isso vai mudar na minha vida, ser humano de Deus? Amém? Mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto a gente não renovar a nossa mente, tirar esses sofismas, essas coisas que estão impregnadas na gente, a gente nunca vai conseguir experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque você vai estar limitado, pesado, como aquele balão que infla com vapor quente. Esse aí mesmo. Como é que um balão desse ele vai subir se ele está carregado de sacos ali em volta dele? Ele não vai conseguir ir no seu potencial, porque ele está cheio de saco de areia. Aquele saco de areia ele serve para ele poder ficar no chão, fazer peso para ele ficar num certo limite, para não voar tanto. Essa sofisma faz exatamente como isso na nossa vida. Enquanto a gente ficar carregando esses sacos de areias impregnados na gente, pensamentos errados, pensamentos que eu não vou conseguir, pensamentos que eu sou tolo, que eu não presto para nada, pensamentos que eu não vou conseguir ter um casamento bom, um marido bom, não vou conseguir meu Deus do céu, 500 mil de habitantes aqui em Ananindeua, você não vai conseguir arrumar um marido bom? Pelo amor, tá difícil o negócio. Tá não, gente. Isso são pensamentos que foram impregnados dentro de você. Você está comigo? Então comece a fazer perguntas para você mesmo. Por que eu ajo dessa forma? Por que eu me comporto e tenho essas reações dessa forma? É assim que você vai conseguir desvendar o mistério. Vai vasculhar dentro da sua cabeça. Por que eu ajo e me comporto dessa forma? Porque eu sou tão agressivo assim. E se você viu seu pai ou sua mãe ser dessa forma, não venha replicar isso. Glória a Deus por isso, você não vai replicar. Mas perdoa. Perdoa o seu pai, perdoa sua mãe, que não foi certo com você. Você já tem maturidade suficiente para entender isso, que você precisa liberar, e eu não preciso mais fazer as mesmas coisas, replicar aquilo em mim, ou nos meus filhos. Amém? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar um lugar que manda leite e mel. Eu quero mostrar para vocês qual é a boa, perfeita vontade minha para a sua vida. Mas vocês precisam sair desse contexto, você precisa sair dessa zona de conforto, você precisa sair desse contexto para você olhar outros horizontes e ver que não é dessa forma que eu preparei para você, que eu tenho uma vida para você. Não é assim. A minha palavra não ensina dessa forma. E tudo aquilo que está contra a palavra, eu tenho que descartar. Aleluia. Então, se é um posicionamento que eu tenho, ou se é uma conduta que eu tenho, e se não condiz com a palavra de Deus, olhe, faça uma check-up, comparando com a palavra de Deus. Não estou falando para você comparar com ninguém não, mas comparar com a palavra de Deus, e ver se está tudo bem, se está tudo ok, se passa na porta estreita. Se não passa, são esses pesos desnecessários que estão sobre você. E começa a jogar para fora. Joga fora, descarta. Descarta porque não é teu. Jogue fora. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, prossigo adiante para o alvo. Prossigo adiante para o alvo. Prossigo adiante para o alvo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Senhor, será que é para mim ter uma amnésia? Você não vai ter uma amnésia, você não vai esquecer do seu passado, mas deixando esses pesos desnecessários para lá, eu vou prosseguir adiante. Já pensou você carregar esses pesos constantemente em você?
Como é que você vai correr a sua carreira se você está cheio de peso, cheio de creca em você, pregnado em você? Deixando para lá, esquecendo-me das coisas que ficaram para lá. Não preciso mais desse peso. Prossigo adiante, não preciso mais. Vou para o alvo, que é Cristo. Você entendeu? É assim que devemos comportar. Aleluia! E assim, quando você larga todos esses pesos, você vai começar a tomar voos maiores. A sua vida vai começar a tomar voos maiores, porque você vai renovar sua mente. Olha lá, a dimensão que isso vai tomar. Quando você deixar essas sofismas, quando você deixar esses lixos para lá, você vai conseguir avançar, voar, tomar voos maiores. Acima, você foi chamado para isso, para voar alto, ter voos altos, não para ficar lá embaixo, sendo uma potência tão grande, e sendo impedido, porque você não quer largar essas sofismas. Aleluia. Então, como é que a gente faz para poder ter essa metanoia, mudar essa mentalidade? Como eu falei para vocês, fazendo perguntas. Fazendo perguntas para quem? Para você mesmo. Comece a conversar com você mesmo. Quantas vezes eu já parei na frente do espelho, rapaz, por que tu age dessa forma? Por que tu é assim? E eu debatendo comigo mesmo. Vai chegar a resposta para você. São decisões constantemente, decisões diariamente, se você quer ter uma transformação. Tem que fazer uma raspagem, né? Para sair isso aqui. Tem que fazer uma raspagem. Tem que tirar tudo aquilo que não pertence, que te impede de avançar, de crescer. Quando a gente começamos a nos relacionar, eu e a Fabiana, aí a gente olhava assim para ela, um para o outro, assim, eu vi que eu não entendia nada a respeito de relacionamentos, não entendia nada sobre o amor. Eu entendi da palavra, mas de amor, de relacionamentos, eu não entendia. Aí eu comecei de novo a caminhar, a crescer. Senhor, me ensine o que é amor. Me ensine como comportar, me ensine a ser melhor. A Fabiana não fica calada, ela sempre reclama, né? O que tiver que está incomodando ela, ela fala. Mas o que eu faço com isso? Eu não descarto essas informações. Algumas sim, estou brincando. Mas eu não descarto essas informações. Eu pego o quê? Eu vou fazer perguntas para mim mesmo. Por mais que na hora eu não concorde, mas aquela informação é importante. Ela está me dando um feedback. Você sabe o que é feedback, né? Você sabe falar inglês, né? Se não falar em português. Feedback. Ok? Então, esses feedbacks para nós são importantes. Porque eu pego essa informação e vou analisar, fazer um check-up em mim. O que está acontecendo? Porque ela me deu esse feedback. Amém? E com isso, aquele japonês carrancudo, que dava nó em goteira, vê melhorando. Para ela, não. Para mim mesmo. Para mim, eu mudei por mim. Eu mudo por mim, não é por ninguém, é por mim em primeiro lugar. E isso reflete na minha vida, isso reflete na minha família, isso reflete no nosso relacionamento. Amém? Aleluia. Em Filipenses 3:3 está escrito assim: irmãos, não penso eu que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás.
Eita, glória a Deus. Você entende isso? E começar a se ver como Deus te vê. Amém? Mas esse é assunto para outro momento.